Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar do grandíssimo, maravilhoso e cheiroso Festival Varilux de cinema francês que está ocorrendo de 9 a 22 de novembro aqui na cidade do Rio de Janeiro, em vários cinemas, dentre eles, né, o meu quartel-general Estação Net Rio 4 e Estação Net Botafogo 1, mais conhecido agora como o Cinema dos Gatinhos, tá? Para vocês entenderem isso, vocês têm que ir lá e ver a programação, vocês têm que ir lá e ver o trailer, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, gente, esse festival aqui, tá, ele tá realmente bombando, ele tá realmente bacana pra caramba, tá? Eu vou falar de um filme aqui sempre com spoilers, tá? O nome desse filme é Making Off, tá? Do conhecido diretor de cinema Cedric Kahn, tá certo? Esse filme ele é bem interessante porque ele fala do quê? Ele fala de uma filmagem, né? De um filme que está sendo feito, né? De um filme de um grupo de operários que toma uma fábrica, né? O filme é a filmagem desse filme, tá? De um grupo de operários que toma uma fábrica, né? E eles precisam, vamos dizer assim, manter aquela fábrica funcionando numa espécie de regime de cooperativa para acabar com a exploração dos grandes patrões capitalistas em cima deles, né, no caso. Né? E esse filme, obviamente, nada sai de graça, né? Esse filme precisa de patrocínio, né? E os caras que patrocinam os filmes, né? Eles estão querendo o quê? Eles estão querendo público, eles estão querendo bilheteria, eles acham que filme que critica o sistema capitalista, uma visão mais, vamos dizer assim, marxista de cinema, não vai animar o grande público que está querendo ver mais coisas com finais felizes, etc. Aquele negócio todo, bababá. E aí, né, o pessoal, o diretor de cinema bate o pé, né, e os caras acabam retirando o patrocínio, ou então só dão o patrocínio, que é um patrocínio de 1 milhão de euros, né, para terminar o filme, se for o final do jeito que eles querem, né, no caso. E aí o que vai acontecer? Um cara que é meio que o agente, né, do diretor, né, vai correr atrás de patrocínio, tá? E enquanto ele corre atrás de patrocínio, as filmagens continuam, né? E tinha um rapaz que ficava ali com a câmera fazendo filmagens da filmagem, né, para poder fazer um making off do filme, né? O diretor não gostou daquilo, né? Ele viu que o cara era completamente desastrado, né? Ele se posicionava mal na hora das filmagens, ficava na frente da câmera do filme mesmo, né? Ele achou que o cara estava ali por absoluto pistolão de alguém. E aí, um dos figurantes que trabalhava numa pizzaria, que gostava demais de cinema e tinha escrito um roteiro para ele, se aventurou aí no camarim dele, lá no trailer dele, né? Na hora que o diretor estava almoçando, para entregar o roteiro. E nessa brincadeira toda ele acabou chamando esse rapaz aí, que era figurante, para ser o cara que filmava o making off. E aí a gente vai vendo, né, a natureza da filmagem, né, que é uma coisa extremamente turbulenta, uma coisa extremamente desgastante para todo mundo e sempre ali com orçamento apertadíssimo, com o risco de não ter mais orçamento nenhum, a ponto das pessoas terem que trabalhar de graça, entendeu? Existia esse risco ali iminente, né? O diretor tinha que lidar com um ator protagonista que era altamente megalomaníaco, né? E você vai ter um ambiente completamente caótico de filmagem, um ambiente completamente desgastante de filmagem. O filme ele transita, né, por tudo isso aí, né? E enquanto isso, o diretor, né, longe da mulher, dos filhos, a mulher já dizendo que o casamento tinha acabado, aquele negócio todo, enquanto que o menino do meio que estava fazendo o making off se apaixona por uma atriz, né, no caso, né? Mas a atriz tem um namorado, né? E você também tem essas relações afetivas turbulentas no filme também. Quer dizer, o filme é uma nitroglicerina pura, né? É um filme que está ali falando desse processo de produção altamente desgastante, né? Eu não vou dizer para vocês que o filme terminou nem com um happy end, nem com um final triste, ou talvez com as duas coisas, né? A gente pode falar um pouco disso, né? Mas o filme levantou essa questão, né, de que de repente o cinema americano é mais especializado em happy end e o cinema francês é mais deprimente e triste, né? O filme levanta essa discussão, né? É interessante a gente ver isso. E depois, né, do filme aconteceu uma coisa que eu adoro quando acontecem desses festivais.
o Cedric Kahn em pessoa, junto com o ator que fez, né, o garoto lá que estava fazendo a filmagem de making off, né, os dois entram na sala para responder as perguntas do público. Ah, gente, isso é muito bom. Isso é uma coisa que eu realmente adoro nesses festivais, tá? E aí, né, rolaram várias questões que o público levantou, né, no caso, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para eles, fiz essa pergunta aí de como o público francês vê essa visão meio estereotipada do cinema americano como happy end, o cinema francês como mais deprimente, triste, coisa e tal, né? O Cedric Kahn concordou que é uma visão estereotipada, mas que ainda tem alguns preconceitos que os próprios filhos do Cedric Kahn preferem o cinema americano ao cinema francês, né? Ele chegou a comentar isso, né? Teve questões sobre o etarismo também, né? Que um casal mais velho acabou, vamos dizer assim, fracassando no relacionamento, que era o diretor e a esposa dele. Um casal mais jovem conseguiu ter um happy end, vamos dizer assim, no filme, né? Teve várias outras questões, essa coisa foi muito bem discutida, né? Foi muito bem levantada, né? O diretor e o ator foram bombardeados com muitas perguntas, gente. E isso foi uma coisa muito bacana que acontece nesses festivais, tá? Por isso que eu falo, gente, vão assistir. Vocês têm a oportunidade de conversar, você vê o sujeito na tela atuando, depois você tem a oportunidade de conversar com ele ao vivo, ele ali em carne e osso, presente na tua frente, falando com você, olhando para tua cara, olhando no teu olho, cara. Isso é muito legal. Isso realmente, para quem gosta de cinema, para avaliar, que vê aquelas figuras, né, dos atores na tela, depois conversar com eles pessoalmente, cara, isso, cara, não tem preço. Isso é uma coisa muito bacana que acontece nesses festivais, né? E o Varilux tem essa tradição. Aqui na programação, inclusive, tem, né, os encontros, né, com os produtores, diretores, atores, em determinados cinemas, nos determinados horários, determinados dias, determinados filmes, né? Tem tudo isso na programação do Varilux, né? Que você consegue, né? Nos cinemas, né, onde estão passando, tá? A programação. É só chegar lá e pegar, é de grátis, tá? É 0800, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes do Varilux aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.